Os famosos pancadões têm tirado o sono dos moradores de Ribeirão Preto. Pelo menos 3 bairros nas zonas norte e leste registram festas no meio da rua, praticamente todo fim de semana. A rotina dos vizinhos, é claro, termina prejudicada. Nos últimos finais de semana, a entrada do bairro Cristo Redentor, na zona norte de Ribeirão, tem ficado assim, tomada por milhares de crianças, jovens e adultos, que se reúnem para o famoso pancadão. A festa, agora também conhecida como fluxo, bloqueia toda a rua João Dias e até fecha o acesso à rodovia. Os registros flagraram o som alto, manobras com motos e uso de drogas durante toda a noite. Sete horas da manhã, o som ainda rolando, muita bebida, resquício da sujeira totalmente tomada, fecharam o acesso de quem vinha da rodovia. Como que será o próximo final de semana? Vai ser maior? Não vai existir? Então, eu acho que a justiça aí, junto com a prefeitura, precisa tomar uma atitude o quanto antes em resposta do cidadão de bem, né? Que quer dormir para poder trabalhar, ele quer descansar. Pessoas idosas, inclusive a gente... moradores falando que não, 2 dias sem dormir. E o pior, a dor de cabeça não termina nem quando a música acaba. A grande quantidade de lixo produzida fica espalhada em frente às casas e comércios da região. Foram dezenas de ligações para o Copom. Isso nós não conseguimos falar no Copom, só caía na gravação. Aí a gente insistia em ficar escutando aquela gravação, aí por fim sempre um policial nos atendia, a gente relatava o problema, ele falava que a ocorrência estava registrada, que era aguardar a viatura no local. Ficamos no local, mas a viatura não apareceu. Nós presenciamos uma viatura da guarda passando pelo local, nada pôde fazer. E assim, a forma de coibir seria, antes desse evento acontecer, a polícia já começar a tomar iniciativa, não deixar ao ponto que chegou. Ainda na Zona Norte, só que no bairro Ipiranga, também tem bagunça. A festa acontece no campo da rua Guaporé. Tem registro à noite e até durante o dia. Mal dá para passar de carro no endereço, de tanta gente. Situação semelhante tem acontecido no Ribeirão Verde, na região leste. Os motoqueiros competem para ver quem se arrisca mais. Os moradores relatam vendas de drogas e bebidas alcoólicas até para menores de idade. Eles colocam som no talo lá em cima, colocam aquelas músicas, aquele escapamento extremamente barulhento. E aí criança, tem idosos, tem pessoas autistas, tem neurodivergentes no geral ali naquela região. E as pessoas não têm um pingo de sossego, tem medo de chamar a polícia, porque não gosta de confrontar nem nada, e vem gente de tudo quanto é lugar para esse fluxo. A concentração costuma acontecer nessa região perto da praça, entre as ruas Raquel de Queiroz e José Adriano Miranda Júnior. Normalmente o pancadão começa na sexta-feira à noite e segue sem hora para acabar. Essa tem sido a rotina da vizinhança desde o fim do ano passado. Na virada do ano, inclusive, a festa tomou grandes proporções e atraiu gente de toda a cidade. A gente tem legislação para isso. Ela deveria ser cumprida. Independente da forma de diversão que essas pessoas escolhem ter, elas têm que ter um lugar apropriado para isso. Elas têm que ter autorização. Não pode assim simplesmente parar a rua porque eu decidi fazer barulho aqui, você vai ter que me aguentar. Então assim, a gente não quer inibir essas pessoas que elas tenham um pingo de diversão, mas que se divirtam em lugares mais adequados e não na porta da casa dos outros fazendo barulho e sujeira, né? Esse professor de direito explica que, diferente do que muita gente pensa, a perturbação do sossego não acontece somente depois das 10 horas da noite. Basta invadir o direito das pessoas de descansarem em silêncio. A lei diz que qualquer perturbação que exceda, seja por ruído sonoro, seja por atividade ilícita, qualquer tipo de bagunça que realmente tire a tranquilidade ou a capacidade laboral das pessoas, é considerado um delito, artigo 41 da Lei de Contravenções Penais. Ou seja, cabe uma prisão em flagrante. O patrulhamento ostensivo tem que agir estrategicamente a fim de se
evitar que esse tipo de exagero aconteça. Mas é importante que, além da atuação ostensiva da polícia, que haja um trabalho de integração entre o controle social formal e informal, ou seja, que as lideranças comunitárias também estejam atentas a essas atividades, a fim de fazer um trabalho preventivo e inibitório para que essa situação não aconteça com frequência. Ele defende maior atuação por parte da Guarda Civil Municipal, principalmente por se tratar de ocupações em espaços públicos. A denúncia nesses casos é essencial. Os canais de denúncia estão aí, especificamente através do 181, as pessoas não precisam se identificar, 190 com a Polícia Militar e também o acionamento da GCM, a fim de proteger esse patrimônio público municipal, especificamente as praças públicas. A Polícia Militar, então, pode prender em flagrante, as pessoas responsáveis serão conduzidas à delegacia de polícia, será lavrado um termo circunstanciado, ou seja, uma investigação resumida, e as pessoas responderão criminalmente por esses delitos. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que esses tipos de eventos não são autorizados e que ainda não recebeu nenhuma reclamação formal sobre essas atividades. Nesses casos, quando há denúncias, é realizada ação em apoio à Polícia Militar. Vamos seguir falando sobre esse assunto. No nosso canal digital da Clube está o Dr. Toninho Menezes, advogado, especialista em administração pública. Doutor, nós vimos aí relatos de ao menos 3 bairros de Ribeirão Preto sofrendo então com esses pancadões, sinal de que as coisas saíram do controle e é necessário agora medidas urgentes, né, doutor? Prazer falar com o senhor mais uma vez. Bem-vindo. Prazer é meu, André. Boa tarde a todos. Realmente saiu do controle exatamente porque existe uma ausência do Estado. O Estado tem a responsabilidade de preservar a paz pública e o sossego. Não vamos aqui trazer aquele ditado, os incomodados que se mudem. Muito pelo contrário. Aqueles que perturbam a paz social e o sossego é que têm que ser enquadrados na devida legislação pertinente e arcar com as suas responsabilidades. Nós temos visto aí que sempre existe uma discussão entre a competência, a União e os Estados-membros, querendo empurrar somente ao município essa responsabilidade. A questão, num primeiro momento, é que nós temos aí uma deficiência de pessoal na Polícia Militar, na Guarda Civil. E isso aí faz com que aquelas prioridades, quando chamadas, sejam outras. E vai se deixando numa ordem sequencial quais são as prioridades, porque a falta de pessoal para todos os chamados faz com que falte uma viatura para ir naquele local, com pessoal, e a situação a cada vez se agrava. E as pessoas que promovem, que organizam esses tipos de eventos, a cada momento se sentem muito mais tranquilas para praticarem tais atos pela ausência de punição que dê uma moralização. Então, em primeiro lugar, a ausência do Estado. Esse é um ponto essencial e que realmente precisa voltar a ter. Ou seja, o Estado precisa investir na questão hoje tão falada da segurança. E isso faz parte da segurança pública. Como é que coíbe, doutor, e evita esse tipo de pancadão, então, que se tornou dor de cabeça para tantos moradores? Então, nós temos a legislação específica, tanto na área criminal, civil e administrativa. Nós vemos da seguinte forma: quando existe efetivamente um estabelecimento na qual serve de base para isso, o município tem que efetivamente penalizar e responsabilizar os proprietários, seja uma casa de evento, e também não emitir alvará de funcionamento em zonas residenciais. Isso aí é deixado a um segundo plano, mas é a base de tudo. Porque o cidadão, quando ele compra e adquire um terreno, um lote, esse lote lá tem bem claro que ele se destina à residência, a comércio, à indústria, e isso tem que ser respeitado. E nós vemos que na administração pública, depois do loteamento comercializado, lotes residenciais passam a ser comerciais e para eventos. E não poderia ser dessa forma, porque ao adquirir aquele lote, o cidadão sabe perfeitamente que não terá
lotes comerciais ou eventos próximos da sua moradia. E, ao contrário, vai se emitindo alvará e sem colocar restrições, porque hoje a legislação tem várias legislações no papel, mas na prática ela não existe. Por quê? Pela ausência, como dissemos, do Estado, pela falta de estrutura com pessoal e equipamentos e também, posteriormente, uma penalização bem forte em cima disso, pois na maioria das vezes se faz um pequeno acordo em alguns locais do Judiciário, no Ministério Público, e aquele responsável não é penalizado e no mês seguinte está promovendo eventos em outro local da cidade. Toninho Menezes, advogado, especialista em administração pública, agradeço muito a presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Um grande abraço, viu, doutor? Eu que agradeço. Boa tarde. Até mais.